Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 5ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2020. Convido a todos a ficarem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico que será feito pelo vereador José Hamilton Massuqueto. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram, porque suas cidades haviam sido entregues a Antíoque, concubinas do rei. Partiu, pois, este a toda a pressa para restabelecer a calma, deixando como seu lugar tenente Andrônico, um de seus dignatários. Palavras do Senhor. Passamos ao expediente e deliberação das atas. Coloco em discussão a única votação a ata da 4ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2020, 3/3/2020. Em votação a ata, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a referida ata. Passamos agora à leitura dos ofícios expedidos, que será feito pela secretária Giovana. Ofício 28 da Presidência da Câmara Municipal, datado de 4 de março, ao senhor Padre Alcione Zanin, pároco da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. Encaminhamento de requerimento aprovado na sessão ordinária de 3 de março de 2020. Ofício 29 da Presidência da Câmara Municipal, datado de 4 de março, ao senhor Célio Silva, presidente da PAI, encaminhamento de requerimento aprovado na sessão ordinária do dia 3 de março. Ofício 30 da Presidência da Câmara Municipal, datado de 4 de março, ao senhor Prefeito Municipal, encaminhamento de requerimentos aprovados na sessão ordinária de 3 de março. Ofício 31 da Presidência da Câmara Municipal, ao senhor Prefeito Municipal, encaminhamento de projeto de lei para sanção, aprovado na sessão ordinária de 3 de março. Ofício 32 da Presidência da Câmara Municipal, datado de 5 de março, ao senhor Prefeito Municipal, solicitação de repasse financeiro ao Poder Legislativo referente ao mês de março do corrente ano. Era o que constava. Solicito a primeira secretária, Daniele, para fazer a leitura dos ofícios e documentos recebidos. Ofício do Gabinete da Prefeitura Municipal de Rebouças, número 13 de 2020. Em resposta aos ofícios número 14, 17, 24 e 30 de 2020 dos nobres vereadores. Ofício número 4 da Câmara Municipal de Rebouças. Aos senhores vereadores, com o assunto Balancete Contábil e Financeiro. Senhores vereadores, por intermédio do presente, segue os balancetes contábil e financeiro da Câmara Municipal de Rebouças referente ao mês de fevereiro de 2020 para análise das comissões e posterior apreciação. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me Júlio Rudolfo Klaser, contador. Balancete contábil e financeiro da Câmara Municipal de Rebouças em destaque na ordem do dia. Projeto de lei número 2 de 2020, do vereador proponente José Hamilton Massuqueto, cuja súmula denomina Estrada Municipal José Morales, uma das vias públicas do município de Rebouças e da outras providências. Projeto de lei de número 02/2020, do vereador José Hamilton Massuqueto, encaminhado nesta data às comissões permanentes da Casa. Projeto de lei 03 de 2020, do vereador José Hamilton Massuqueto, cuja súmula declara de utilidade pública a Associação de Produtores de Leite do município de Rebouças e da outras providências.
Projeto de lei número 03 de 2020 do vereador José Milton Massuqueto, encaminhado nesta data às comissões permanentes da Casa. Requerimentos da sessão do dia 10 de março de 2020. Requerimentos do vereador Alessandro Luiz Mazo. Requerimento número 17 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando informações em relação ao acidente ocorrido com o veículo Volkswagen, placa BCB 1356, utilizado na coleta de lixo, qual foi o servidor envolvido no acidente, em quais circunstâncias ocorreu o acidente, em que local ocorreu o acidente e onde o veículo está no momento. O condutor será responsabilizado pelo ocorrido, caso comprovada a imperícia? Requerimento número 18 de 2020 ao Executivo Municipal. Considerando o fato de que os munícipes têm apresentado a este vereador constantes reclamações acerca da falta de substituição de lâmpadas de iluminação pública, ou a colocação de lâmpadas novas que queimam muito rapidamente, o que foi observado inúmeras vezes por mim e por outros vereadores nesta Casa de Leis, tanto em pronunciamentos quanto em requerimentos dirigidos ao Executivo. Portanto, apesar de terem sido levadas ao conhecimento do Executivo as inúmeras solicitações dos moradores, não vêm sendo atendidas. Diante disso, considerando que é função do controle interno do município exercer seu papel fiscalizatório, incluindo-se a fiscalização da execução dos contratos administrativos, a fim de que seja assegurada a qualidade bem como a efetiva prestação dos serviços contratados. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em sua cartilha sobre o controle interno, dispõe que compete ao controle interno acompanhamento da execução dos contratos celebrados pela administração, notadamente o cumprimento das obrigações dos contratados. Ainda na mesma cartilha, o Tribunal de Contas do Paraná disserta: a Constituição Federal de 88 criou a expressão Sistema de Controle Interno, o qual deve ser mantido de forma integrada por cada poder da Federação. Dentre as funções atribuídas aos responsáveis pelo controle interno está a de apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional, dando ciência ao Tribunal de Contas de qualquer irregularidade ou ilegalidade observada na gestão dos recursos públicos, sob a pena de responsabilidade solidária, constante no artigo 70 e 74. O citado no artigo 74 dispõe claramente que os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Esta atribuição decorre do contido no artigo 31 da Constituição Federal, que assim dispõe: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle interno e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Diante do exposto, requeiro o encaminhamento de ofício ao controle interno e ao ouvidor-geral do município para que tomem as providências cabíveis no sentido de fiscalizar e cobrar a execução e qualidade da prestação dos serviços por parte da empresa contratada para realizar a manutenção do sistema de iluminação, conforme contrato originado do pregão 45 de 2017. Em tempo, informo que estarei comunicando o acontecido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para que possam ser tomadas as providências cabíveis. Ainda do vereador Alessandro, requerimento 019 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando informações sobre como está sendo o monitoramento dos prédios públicos pela empresa do Kleder dos Santos, quantos funcionários estão trabalhando desde janeiro de 2020 e o que aconteceu durante o monitoramento na escola Joanita Iup, pois ocorreu um roubo das cortinas da escola durante este final de semana. Solicito também o relatório de trabalho assinado pelos funcionários dos meses de janeiro e fevereiro de 2020. Coloco em discussão os requerimentos do 17 ao 19 do vereador Alessandro Luiz Mazur.
Coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Requerimento da vereadora Betinha. Requerimento número 14 de 2020 ao Executivo Municipal solicitando que seja realizada a troca das lâmpadas dos postes do parquinho da Vila Antônio Vieira de Andrade, pois as lâmpadas no local estão apagadas há dias e os moradores estão reclamando da escuridão no local. Requerimento número 15 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento em um trecho de aproximadamente 200 metros na estrada de acesso à propriedade do senhor João Maria Alves Fagundes, na comunidade de Pantano Preto. Justificativa. O senhor João tem problema de saúde e tem dificuldade de sair de sua propriedade para realizar tratamento médico devido às condições precárias da referida via. Coloco em discussão os requerimentos do 14 ao 15 de minha autoria. Vereador Toninho. E assinar junto, se for possível. Pois não. Mais alguém quer assinar junto? Vereador Beppe também. Obrigado, vereadores. Coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Requerimentos do vereador Getúlio Gomes Filho. Requerimento número 4 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando que seja realizada a limpeza do córrego que inicia na Vila Feliz, seguindo por toda a sua extensão na área urbana da cidade, desaguando no Rio Barreiro. Essa medida irá evitar enchentes e alagamentos das residências em períodos chuvosos, visto que o córrego está bastante sujo, o que poderá causar transtornos em períodos chuvosos. Requerimento número 5 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando que seja trabalhado junto à Sanepar para que seja realizada a rede de saneamento rural das comunidades de Potinga, Água Quente dos Domingues e Serrinha dos Francos, que não possuem rede de água tratada, pois as famílias vêm sofrendo com a falta d'água devido à estiagem e estão sendo abastecidas por caminhão-pipa. Coloco em discussão os requerimentos do 4 e 5 do vereador Getúlio. Boa noite, presidente, mais vereadores, público que nos assiste. Eu fui procurado ontem e hoje vou falar primeiro do projeto, do requerimento aqui da limpeza do córrego. Porque agora, com essa seca que deu, está tendo, ele sujou muito. Então a água está sendo muito pouco. Isso aqui provavelmente, a hora que der uma chuva pesada, como já aconteceu na última ali, que deu uma enchente grande perto do Josimar, naquela rua de baixo ali, né? Eu estive presente lá, eu vi a situação do pessoal ali. Então que seja feito a limpeza desse rio e toda a extensão. Eu até sugeria ao executivo que a gente sabe da dependência de máquina, então só temos duas retas e uma no urbano. Essa do urbano está no asfalto ali, baixando aonde que é preciso, a gente está acompanhando. Então, nem que fosse locado uma máquina, eu acho, né, porque isso aqui com certeza vai dar problema, porque sujou demais, né? Então, a hora que der uma chuva pesada, uma enchente ali, não vai ter como essa água circular. Então, vai parar em alguma parte, vai trazer entulho de cima e vai dar problema. E quanto ao segundo requerimento da rede de água lá do Potinga, Serrinha dos Francos e Água Quente Domingas, hoje até um senhor me procurou falando da gravidade que está, né? Ele está sabendo que está faltando água em toda parte do interior, ainda mais quem tem criação, mas ele veio atrás até conversar com o executivo. Eu falei que eu não tinha autonomia de liberar o caminhão dos bombeiros para levar água para casa, imagina no interior, e não tem como. Então, já foi discutido, eu falei para ele, a parte do município já foi, alguma coisa foi feita, foi perfurado 2 poços, mas não deu água. Então, prometi para ele que amanhã conversar com o executivo, ou depois da manhã, para ver a possibilidade de quanto mais antes, né, perfurar um poço num outro local.
porque foi feito ali no terreno da associação do Putinga ali, e deu numa base de pedra ali que não tinha como, saía cimento até, jogavam água que saía pasto. Lá no terreno do Fábio, no Pinho, lá em cima também, que seria ponto mais alto, que seria o ideal, que daí saía para Água Quente, para o Putinga, também não deu água. Então, eu conversando com ele falou que tem terreno, vamos ver da possibilidade de numa outra parte ali, né, que seja um terreno particular, né, ceder, diz que tem gente que cede, eles não, vamos ver lá a hora que der, né, para nós nem que, ou a comunidade, por intermédio da associação, pagar, porque estão sofrendo muito com a falta de água nessa comunidade lá. Obrigado, presidente. Importantíssimo teus requerimentos, vereador, até se me permitiu que gostaria de assinar junto. O requerimento da limpeza do córrego é muito importante. Não faz muito tempo já foi feita a limpeza, né? Eu lembro, eu acredito que foi ano passado até, ficou bom. Não foi feito total. Então, pensando nos tempos chuvosos que vêm pela frente, é importantíssimo esse requerimento, porque a gente tem que pensar futuramente. Pensar que tem tipos de serviço que precisa ser feito em tempos, quando o tempo está bom, né, em tempo de seca, para prevenir os tempos que vêm aí, né, o inverno chuvoso, para evitar as enchentes ali dos moradores. Muito importante ter o requerimento. Da água também, lá nessas localidades, também conversei com o pessoal, me relataram, que bom, né, que fez o requerimento e eu gostaria muito de assinar junto, se me permitir. Também gostaria de assinar junto, se você me permitir. Pode ser. Vereador. Coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Requerimentos dos vereadores Beppe e Toninho do Vale. Requerimento número 12 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando com urgência patrulhamento em um pequeno trecho da estrada da Colônia Cachoeira até as residências da família Moro, nas proximidades com a divisa com o município de Rio Azul, com a seguinte justificativa. Residem no local 3 famílias da agricultura familiar, sendo também fortes produtores de tabaco, e a estrada de acesso às propriedades está em péssimo estado de conservação, sem condições de transportar a produção. Requerimento número 13 de 2020 ao Executivo Municipal, solicitando o patrulhamento e cascalhamento em um pequeno trecho da estrada de Turvinho ao Pantano Preto, até a propriedade do senhor Paulo Brevinski em Pantano Preto, com a seguinte justificativa. O trecho é de apenas 600 metros e, além de beneficiar produtores rurais, beneficiará muitas famílias da região de São Mateus do Sul e demais municípios que procuram atendimento de saúde no local. Era o que constava. Coloco em discussão os requerimentos do 12 e 13 dos vereadores Beppe e Toninho do Vale. Coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos. Dispenso a chamada nominal, tendo em vista a presença de todos os vereadores, e passamos à ordem do dia. Anteprojeto de número 2 de 2020 do vereador Alessandro Luiz Mazur, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e subvenções sociais com a Associação Menonita de Assistência Social AMAS e da outras providências. Este projeto já passou em primeira discussão e votação e colocamos em segunda discussão o anteprojeto de lei número 02/2020 do vereador Alessandro Luiz Mazur. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação e será encaminhado ao Executivo para apreciação. Projeto de lei número 06 de 2020 do Executivo Municipal, cuja súmula institui a política municipal de agroecologia e produção orgânica, PEMAPO, e da outras providências.
Este projeto já passou em primeira discussão e votação. Colocamos em segunda discussão o projeto de lei número 6 de 2020 do Executivo Municipal. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação e será encaminhado ao Executivo Municipal para sanção. Projeto de lei número 7 de 2020, do Executivo Municipal, cuja súmula autoriza o uso e manutenção de veículo tipo caminhão da Associação dos Agricultores da Comunidade de Faxinal do Marmeleiro de Baixo e da outras providências. Os pareceres já foram aprovados na sessão anterior. Coloco em discussão o projeto de lei número 7 de 2020. Eu queria fazer um comentário só quanto a esse projeto, que eu pedi vista na sessão passada, porque geralmente os caminhões que nós tínhamos, o município cedia para puxar a verdura, principalmente do marmeleiro, que é muito forte, qualquer dos domingos também, né? Então, quando eu estava na secretaria, nós cedia, o caminhão era do município. Aí, em conversa com o secretário, então esse projeto, aonde que veio esse caminhão, não foi só esse caminhão, veio mais máquinas, ele foi feito por intermédio da Associação do Marmeleiro. Então, para que seja, tenha condições de tocar, porque ele é do marmeleiro, então está sendo passado para o município fazer uso, né, para manter, porque a associação não tem como manter. Então, foi bem esclarecido e eu acho que eu não tinha entendido, não tinha pegado o projeto, mas só justificando que é isso aí. Obrigado. Em votação, o projeto de lei número 7 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 07 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 04 de 2020 do Executivo Municipal, cuja súmula autoriza o Executivo Municipal a efetuar pagamento de locação de imóvel à Associação dos Funcionários Públicos Municipais e da outras providências. Tenho em mãos os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, pareceres favoráveis. Coloco em discussão os pareceres. Em única votação, os pareceres das comissões. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres, coloco em discussão o projeto de lei número 04 de 2020. Em votação o projeto de número 04 de 2020, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados em primeira votação o projeto de lei número 4 de 2020 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 05 de 2020 do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre alterações do anexo 2 da lei número 1192 de 2008, quanto ao cargo efetivo de fisioterapeuta e da outras providências. Tenho em mãos os pareceres das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, pareceres favoráveis. Coloco em discussão os pareceres. Em única votação, os pareceres das comissões. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres, coloco em discussão o projeto de lei número 05 de 2020. Em votação o projeto de lei número 05 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 05 de 2020 do Executivo Municipal. Em destaque, balancete contábil e financeiro referente ao mês de fevereiro de 2020. Tenho em mãos os pareceres da Comissão Finanças e Orçamento, parecer favorável e assinado por todos os membros. Coloco em discussão o parecer. Em única votação, o parecer da comissão. Os vereadores que aprovam que permaneçam como estão. Aprovado o parecer, encaminho o balancete contábil e finanças do mês de fevereiro de 2020 ao setor de contabilidade da Casa. Passamos agora à palavra livre e a palavra está aberta ao vereador que queira fazer uso da mesma.
Vereador Beppe com a palavra. Eu quero cumprimentar o pessoal, colegas vereadores, vereadoras, pessoal da casa, pessoal que nos visita aqui, né? Pessoal da área de saúde, funcionários da prefeitura, o fiscal que exerce a função atualmente, o Rosalvo Closa. E quero que registre também o Cris lá, o gerente do banco, nós já, né, estão por aí também com a família, e que se registre a visita do presidente, né, da provisória do PMDB, né, o Randall Leandro. Então, muito obrigado pela sua presença. E falar um pouquinho rápido dos 2 requerimentos, aliás, os 3 que nós vamos assinar junto com a Betinha, que é lá do Pantano Preto, e assim, eu acho assim como quase como um descaso a uma comunidade pequena daquela, que adquiriu uma cascalheira muito boa, por sinal. Andaram fazendo agora uns cascalhos que há 3 anos o pessoal estava aguardando lá para o Turvinha do Saldanha. E fica esse pedacinho que foi pedido hoje lá pro João Maria. Sim, vereador. Então o João Maria já vem conversado bastante comigo, e já né? Passou Hoje por essa já casa, passou, acho que 4 ou 5 vezes, né, presidente? É um trechinho de, não sei se dá 100, 120 metros. Estrada estreita, acho que umas 3, 4 caçambadas está resolvido, e é pertinho da cascalheira lá, então. E a gente sabe que o dono da cascalheira, quando vende, ele vende na intenção que se atenda os produtores rurais, o pessoal das comunidades. Então a gente pede um pouco mais de atenção e carinho com esse pessoal lá. E esse aqui da Colônia Cachoeira é da família Muro, acho que muitos de vocês conhecem, pessoal que produzem produtos da agricultura familiar, vendem na cidade, compram na cidade, gastam todo o dinheiro aqui, e produtores de fumo. Já para levar o adubo, eles tiveram que fazer um pouco de baldeação, porque já há anos está abandonada a estradinha que chega na Caseias, na serra, lá em cima, do outro lado do rio. Na verdade, ele é município de Rio Azul já, mas pertinho, ali acho que 300, 400 metros de distância. Como tem aquela lei que pode ser atendida até 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, se não me engano, eu acho mais que justo, pelo menos patrolar. Se não puder cascalhar, patrolar, porque um carro foi essa semana lá para comprar uns fardos de fumo, para eles fazerem uns troquinhos, né, para se manter até vender para fumageira, e não conseguiu chegar. Então você veja que situação fica, né, um produtor, não só um ali, são 3 ou 4 famílias de produtores. A gente pede também que isso é questão de nenhuma ordem de serviço está resolvido lá, né? E lá no Pantano, outro do Pantano Preto, que é do seu Paulo Brivinski, é na estrada que vem do Turvo ao Pantano, que foi cascalhado esses dias. Mas esse trecho é entrando pelo fundo da casa. E por que eu peço esse requerimento? Porque além de atender ele e os demais produtores da região, em curta trecho, é um lugar onde vem muita gente. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o seu Paulo Brivinski, que é meu compadre, ele atende muita gente, ele tem o dom lá de benzedor. Muitos acreditam, muitos não acreditam, mas enfim, muita gente acredita. E eu fiquei um dia lá na casa, na minha propriedade, na casa da minha mãe, e fiquei assustado de quanto veículo passou numa quinta-feira. Então, sabe, o pessoal que entra nesse trecho, se chover, eles encalham. Pedacinho também de 600 metros, digo. Então é bom que cascalhe, porque é do ladinho da cascalheira. Então, para que não fique até vergonhoso, gente de fora vem com seus carros novos lá, além de sujar o carro, encalhe e tudo, a gente pede que, né? E eu quero também só tecer alguns comentários e trazer um abraço dos deputados que eu visitei ontem, né? A gente foi lá, teve uma conversa, levei requerimentos da APAI, né? Interessante, a gente sabe o trabalho da APAI aqui e o que a gente puder, como vocês também, faz de tudo para melhorar. Então são requerimentos que foram projetos, digo, que foram protocolados lá, que mais hoje ou mais amanhã, com certeza a APAE vai ser beneficiada. Tem feito um trabalho excelente o pessoal da APAE ali e merece o nosso apoio e a nossa atenção também. E quanto, eu até sugeria que a Câmara, em nome dos vereadores todos, que mandasse um ofício de agradecimento ao deputado Ricardo Arruda, que cedeu mais essa ambulância para cá. Foi um trabalho que faz tempo que a gente estava correndo, deu até umas discussões, umas coisas e outras, mas enfim, o importante é que veio. E eu não estou aqui para citar só o meu nome.
principalmente o deputado que atende e os deputados também que atendem a nossa região. Nós somos um município carente de muitas coisas ainda, e a gente vê às vezes nas redes sociais, e o povo tem razão, de dizer que é dinheiro do povo mesmo. Que é isso? Alguns levam até um sistema de abuso, mas concordo em partes, porque é dinheiro do povo, é dinheiro que nós, no nosso imposto, trabalhamos e todos nós pagamos também. Mas se não tiver quem corra atrás, vai para outros municípios e nós ficamos vendo o navio passar. Então isso é muito importante, a participação dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, e inclusive lideranças, como eu citei o nome aqui do presidente, né, do partido, do PMDB, essas pessoas que trazem as propostas, que discutem, que vê o que o município realmente precisa, e nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Então, seria um comentário produtivo, para que nós todos receba o pedido das lideranças das comunidades e faça a nossa parte. E quando nós conseguimos êxito, nós temos que agradecer ao deputado, que com certeza vai continuar, não só ele, como outros também vai continuar atendendo o nosso município. Então fiquei muito contente, muito feliz essa semana, e na visita de ontem também, notícias boas. É meio cedo ainda para mim comentar, mas tem notícias boas, tanto a nível estadual como federal. Nos próximos dias, vocês vão estar convidados aí para participar de umas festas, umas coisas boas. Se Deus quiser, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e muito obrigado. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso da mesma. Vereador Chico Bir, com a palavra. Boa noite aos nobres vereadores, ao presidente, aos internautas e ao público aí. Bom, estou sendo procurado bastante por esses dias aí, sobre estradas, bueiros, mas eu já quero, de antemão, adiantar que eu não vou fazer nenhum requerimento, porque não adianta o requerimento. Infelizmente tem que falar a verdade, porque não adianta querer enganar ninguém. Requerimento, o chefe de pátio engaveta na gaveta lá embaixo e não faz. O que um vereador, ainda mais for contra o prefeito. Não faz, não adianta. Esta semana, acabei com a minha moto, todo mundo sabe que eu entrego gás, acabei com a minha moto na Água Quente dos domingos, que é um buraco em cima do outro. Eu mesmo fui pedir, não dá para fazer porque não tem máquina, mas como não tem máquina, se quando eu estava no pátio lá, sem dinheiro, sem nada, eu tinha 3 patrolas na minha mão. Como é que eu fiz isso aí? Porque por ser para mim que não faz. Então o que adianta fazer requerimento? Requerimentos é feito e engavetar lá, porque eu sei que é feito isso aí. Vereador, é muito pouco os vereadores que têm chance de que saia alguma coisa através de requerimento. Muito pouco. Então, quero pedir que as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, que peguem o vereador aí e vamos direto lá, falar com o chefe do pátio, com o secretário, com quem for. Mas que venham e vamos conversar direto lá. Porque pode ser que tenha um pouco de vergonha na cara e faça o que as pessoas estão pedindo. Inclusive, quero pegar uma carona com o BEP aí, do que o BEP falou. Nesses 10 dias que eu estou aqui de vereador, já fui convidado por 3 deputados. Amanhã eu estou indo para Curitiba, falar com o federal e 2 estadual, a convite deles, não meu. E quero que saibam que eu não vou pegar dinheiro da Câmara. Eu vou com o meu dinheiro para lá. Porque eu acho o seguinte, vereador foi feito para ajudar o prefeito, mas fiscalizar o prefeito também. Então, nós estamos aqui para uma união por Rebouças, para nos ajudar a nossa cidade, onde nós nascemos, se criemos, vamos viver até quando der e vamos morrer, mas vamos ficar aqui até o final. Mostrar que nós somos rebouçenses. Então, amanhã eu tenho reunião, também vou levar uns projetos da PAI, do CTA, também vou ver se consigo um carro para a Polícia Civil, que não tenho mais carro aí. Vai eu e o Randall ali, que é o presidente do MDB, porque eu acho o seguinte, se nós não correr para fazer alguma coisa por Rebouças está no caminho errado. Então vamos se unir e vamos fazer uma coisa que apareça, para que o povo tenha orgulho dos vereadores que tem não só pagar os 3 mil e poucos reais no final do mês, e todo mundo aí ficar só na solidão, fazendo piadinha com os vereadores. Esse, então, é o meu agradecimento a todos. Eu me exalto, de vez em quando, peço desculpa, mas é o meu jeito e não vou mudar. Beleza? Muito obrigado. A palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso da mesma. Vereadora Márcia Freitas, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, caros colegas, internautas, público aqui presente. Então, eu só tenho a agradecer aí à população pelo carinho que estou recebendo nesses dias aí. Quero dizer também às pessoas que me procuraram nessa semana que a gente está buscando junto às secretarias a solução dos pedidos deles, né? E vou me pôr à disposição aí que quem precisar, né, de mim pode contar comigo, né? A hora que precisar pode chegar aonde eu estiver, que eu vou estar escutando e levando as suas reivindicações às secretarias responsáveis para a solução dos seus pedidos. Muito obrigada. Palavra continua livre para o vereador que queira fazer uso da mesma. Vereador Alessandro com a palavra. Boa noite, presidente. Cumprimentando a presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, público aqui presente, internautas que nos assistem. Tenho 4 assuntos a ser tratados aí, 2 que são assuntos bons, né? E 2 que não são tão bons assim. Essa semana eu estive conversando com o secretário Laércio a respeito desse projeto que o vereador Getúlio pediu vistas ali, o projeto 07, que é do caminhão da agricultura lá. Estive lá no CCP verificando o caminhão, eu também estava um pouco equivocado com relação a esse projeto, fui ver que caminhão que era, eu achava que era aquele caminhão grande, Volkswagen, mas não é uma outra caminhonetinha que a nossa cidade recebeu aí para ajudar o pessoal da agricultura familiar. Uma caminhonete, diga-se de passagem, muito boa, eu fiquei bem satisfeito com a caminhonete. Fiquei em dúvida, porque veio o projeto falando em manutenção, e eu pelo menos confundi um pouco com o caminhão que parece que vai ter que ser feita uma manutenção, que é o caminhão do lixo reciclável, né, que parece que teve um dano aí nesse caminhão e vai ter que ser arrumado. Então, estive lá conversando com o Laércio, vendo essa caminhonetinha, e ele me explicou tudo o que era procedimento, e na oportunidade eu fiz uma visita no CCP, que é o Centro de Processamento de Produtos, São Miguel, e eu gostaria de fazer um relato aqui em público, que fiquei impressionado com o CCP. Pela qualidade dos produtos que os nossos produtores entregam lá, né, que são destinados às nossas escolas, aos nossos CMEs, então nossas crianças realmente estão sendo muito bem tratadas. A produção da agricultura familiar, produtos de excelência. Gostaria de parabenizar o secretário Laércio pela organização lá, mas principalmente os funcionários, que realmente, olha, em departamento público, né, a gente está tão acostumada a ser depredado, degradado, equipamentos velhos, sujos. Lá, olha, impressionante a limpeza daquele lugar, a organização. Tem só a tecer elogios para o CCP e todos os funcionários que trabalham lá. Então, aqui fica o meu reconhecimento a todos que trabalham nesse departamento. Uma outra notícia boa, que eu tive conversando com o secretário de Finanças, o Vicente, hoje, a respeito de um outro assunto, mas ele aproveitou e comentou comigo a respeito de um concurso para emprego temporário que o IBGE vai estar realizando aí, não só na nossa cidade, mas também Irati, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, para recenseamento, né? Então, aqueles rebolsenses aí que estão à procura do emprego, então uma oportunidade aí de um emprego temporário, eu acredito que vai ser 3 meses, mas é um salário bom, né? Para fazer o recenseamento da nossa cidade. Existe lá um endereço, que acho que o Cleiton vai colocar aí para os internautas acessarem, né? Para conseguirem terem mais informações, né, e realizar a inscrição, né, vai ser realizado um teste seletivo, uma prova para selecionar os candidatos,
mas são 14 vagas, né, para esse recenseamento, aí, esse emprego temporário, que quem está precisando é uma boa oportunidade de estar trabalhando e aumentando a sua renda um pouco aí. Eu não vou falar nada com relação à remuneração, porque eu não estou bem seguro aqui dos dados, mas quem tiver interesse, que acesse o endereço, vai estar na nossa transmissão aí, o Cleide já vai colocar, e pode tá vendo as informações. Um terceiro assunto, que não é tão bom, justo o assunto que eu fui conversar com o Vicente Cardoso hoje, é que eu recebi a reclamação de um ex-funcionário da empresa que presta serviço de vigia, né, nos prédios públicos, que é a empresa do senhor Cléder Santos. A empresa chama-se Cléder Santos ME. Essa empresa, segundo o relato do ex-funcionário, ela teria que estar trabalhando com 4 vigias durante o dia, fazendo um monitoramento 24 horas dos prédios públicos, prefeitura, escola, posto de saúde, creche e assim por diante. E segundo o relato desse ex-funcionário, a empresa não está trabalhando com os 4 funcionários, estava trabalhando com 2, e segundo ele, esse mês passado, aí, somente com 1 funcionário. Então, um funcionário não dá conta de fazer a vigilância dos prédios públicos 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, a empresa está em falta com o município, não está cumprindo o que rege o contrato. Então, eu fui lá, em companhia desse ex-funcionário, conversamos com o Vicente, né? O Vicente não sabia dessas informações, estava argumentando até que a empresa estava prestando um bom serviço, mas eu acredito que não esteja prestando o serviço adequado, porque neste último fim de semana tivemos a invasão da escola Joanita Iubel, onde foram roubadas as cortinas da escola. O pessoal não tem que roubar, roubou a cortina da escola, né? Então, essa empresa aí recebe, em média, R$6.000 da prefeitura para fazer esse monitoramento, e nesse final de semana aconteceu que entraram na escola, roubaram as cortinas. Então fica a pergunta aí, né, presidente e demais vereadores. Será que a empresa vai ressarcir as cortinas agora? Ou a prefeitura vai ter que pagar mais as cortinas? Paga 6 mil para a empresa, paga a cortina, vai pagando, como o dinheiro público fosse para jogar no ralo. Um quarto assunto é com relação ao requerimento que eu fiz aí a respeito da iluminação pública. E com relação a isso, eu queria pegar um gancho aqui no que o vereador Chico comentou, com relação aos requerimentos. E eu tenho que concordar com você, Chico. Realmente, os requerimentos que nós fazemos aqui, parece que tem alguns funcionários do executivo, lá da prefeitura, alguns secretários que não dão tanta importância quando o vereador fala de algum problema. E um dos problemas que eu venho falando há muito tempo, é com relação à iluminação pública. Nós temos aí uma lista grande de requerimentos, de reclamações que foram enviados para o secretário, para o prefeito, para o ouvidor, e providência nenhuma foi tomada. A empresa continua com o contrato vigente, recebendo em dia, né, os pagamentos, e não vem cumprindo o que rege o contrato. Recebe também aproximadamente 7 mil por mês e trabalha quando quer. E o contrato fala que ela tem que, no mínimo, trabalhar uma vez por semana. Então, como por exemplo, eu gostaria de exemplificar a entrada aqui principal da nossa cidade, né, que eu acho que aquilo ali deve estar perfeito, tanto as lâmpadas, quanto a iluminação do portal, quanto a conservação do jardim. Aquilo ali é o cartão de visitas da nossa entrada, da nossa cidade. Quem entra na cidade, entra por ali, né? E já há mais de 6 meses que eu venho falando de 3 luminárias que tem lá que estão apagadas, que a empresa não faz a manutenção. 3 luminárias na entrada da nossa cidade apagada há mais de 6 meses. Esses dias eu estava dando uma volta à noite, a segunda entrada aqui é a entrada do Damásio, que a gente fala, tem no mínimo, eu não acredito que tenha mais, mas no mínimo 4 lâmpadas queimadas.
Isso também, há muito mais de um mês. E a empresa continua recebendo. Por que eu digo que não adianta mandar o requerimento, Chico, e tenho que concordar com você? Porque já foram mandados diversos requerimentos, nada resolveu. Então, eu tomei a liberdade de mandar um último requerimento, oficiando ao... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra, Giovana. Controle interno. Porque o controle interno, a palavra já diz, ele é o controle interno da prefeitura, ele tem que ver o que está acontecendo errado. E o controle interno tem por obrigação, se vê alguma irregularidade, oficial Tribunal de Contas do Estado. Eu tomei a liberdade que, se o controle interno não o fizer isso, eu mesmo vou mandar esse ofício para o Tribunal de Contas do Estado. Então, amanhã nossas secretárias vão estar encaminhando esse requerimento que foi aprovado hoje, e todos os requerimentos que foram mandados para o Executivo para a ciência do Tribunal de Contas do Estado. Nós, vereadores, somos cobrados pela população. Incessantemente somos cobrados. Nós temos que dar o respaldo para a população. Se nós perguntamos para o Executivo, pedimos para ele executar as ações e eles não fazem, nós temos que dar alguma resposta à população. E a resposta, se nós não recebemos do Executivo, não podemos fazer nada, temos que ir numa instância um pouco mais alta. Então, agora, vamos mandar para o Tribunal de Contas do Estado essa informação, e aí talvez o Executivo entenda que o erário está sendo lesado, que a Prefeitura está desperdiçando dinheiro com essa licitação, e cobre da empresa que faça o que rege o contrato, o que não vem sendo feito há muito tempo. Não podemos ter um peso e duas medidas. Essas empresas que eu me referi hoje, que é a Kleder dos Santos e a outra empresa de iluminação pública, elas prestam serviço de mão de obra para a nossa população. Há poucos dias atrás, não, alguns meses atrás, tivemos uma discussão muito grande com relação aos pontos de ônibus, que foram entregues num tamanho menor do que falava o contrato. Ninguém dos vereadores concordou, isso foi importantíssimo. Todos entraram nessa mesma discussão, nessa mesma luta, de fazer a empresa entregar os pontos do tamanho que falava a licitação, que falava o contrato. A empresa foi, arrumou, e aí recebeu o que preconizava o contrato. Por que agora essas duas empresas não estão fazendo o trabalho adequado, como rege o contrato, e estão recebendo? Será que porque são amigos do prefeito, ou amigos do chefe de gabinete, que estão lá tomando um cafezinho, não precisa trabalhar e recebe todo mês? Não podemos ter um peso e duas medidas. Os fornecedores, tanto de produtos como de mão de obra da prefeitura, têm que ter o mesmo tratamento. Não podemos ter distinção de forma alguma. Não estão entregando como é para ser, não tem pagamento. É simples. Assinou o contrato, cumpra. Então, fica dado o recado para o controle interno, para o chefe do Poder Executivo aí, que a partir de amanhã, como não tivemos a resposta do Executivo, estaremos oficiando o Tribunal de Contas do Estado. Seria isso, presidente. Palavra continua livre. Vereador Ricardo. Presidente, demais vereadores, público presente, alguns assuntos também pertinentes. Um primeiro assunto é ali na questão do Beira-Linha, mais precisamente no loteamento do Celso Portela. O vereador Alessandro solicitou na sessão anterior, ou outra passada, um requerimento de limpeza ali. E eu passei por ali esses dias, está um caos. E ainda que não estamos numa temporada de chuva. Além de mato, além de estradas que não dão acessibilidade para o pessoal sair ali. E é um trecho bem curto. Então, assim, faz tempo que eu não faço requerimento também. Liguei para o secretário, ele ficou de agendar para a gente ir ver lá e para ele tomar providências nessas questões aí, que é uma coisa que tem que estar fazendo toda a vida, né? A gente fala, reclama, mas é
Estrada, uma vez eu escutei esse ditado, estrada é que nem lavar louça. Se você for aglomerando e deixando, daqui a pouco está caindo todas as louças da pia. Tem que estar refazendo todas as estradas, né? Então eu concordo até com a crítica de vocês, assim, nessa questão de estradas que tem que estar revendo. Também tem uma reclamação da população na questão das bocas de lobo. Tem algumas bocas de lobo quebradas, causando risco à população. Eu ando muito pela cidade, seja de bicicleta, seja a pé, então a gente vê, que às vezes de carro você não vê, né? E muitas bocas de lobo quebradas. E eu já volto naquela ideia antiga minha, da boca de lobo inteligente, justamente para evitar que resíduos caiam no esgoto, e daí vem problema de enchente, daí vem esgoto entupido e tudo mais, né? Então, que também seja dado uma olhada nessa questão. Quero comentar que também nem tudo é um caos. Existem muitas obras acontecendo em Rebouças. Muito asfalto vindo. E eu passei por todas as ruas nesse final de semana e vi a estrutura feita. E agora nós só vamos testar a estrutura depois de pronto o asfalto, da questão de que pode entrar água em algumas casas, porque o nível da rua ficou muito alto próximo da casa. Mas também foi feito um sistema de manilhamento que pode prevenir isso. Porém, agora temos que aguardar a massa asfáltica que virá e tudo mais, mas é muito asfalto ligando pontos estratégicos, principalmente os bairros, que tem que ser olhado com muito carinho, cortando os bairros. E essas ligações vão ocasionar a facilidade de futuros prefeitos a ligar quadras para fechar esse asfalto. Eu acho importante a estratégia utilizada. Alguns locais de enchente, de alagamento, o asfalto vai justamente para que esse problema seja sanado também, que a população sofre, né? Mas são muitas ruas que estão sendo feitas. Também estão dando uma revitalizada no Cristo, que foi um pedido meu. Até agora, toda semana vai ter o terço no Cristo, tudo mais, que dá um outro aspecto, uma praça de cunho religioso. Porém, está precisando da restauração ainda da estátua do Cristo Redentor nosso, desde pintura e restauração, que ainda estamos aguardando, né? Outro grande avanço que eu tenho que comentar é da educação infantil. A educação infantil começou a estudar com apostilas do positivo e que, segundo informações, a cada ano vai aumentando a série vai aumentando o número de apostilas para os alunos. Isso é um material fantástico para quem é da área da educação, sabe a evolução que as crianças vão ter aí, estudando com material de qualidade, um material bom, que é esse material, já pude até observar o material, para o desenvolvimento das crianças. Eu acho que investir na educação é a melhor coisa que se faz. É investir no futuro de Rebouças. E para finalizar, eu quero falar dessa polêmica que o Alessandro levantou, que é a questão da iluminação pública, a qual nós pedimos centenas de postes já, né? E eu entrei com um anteprojeto de numerar os postes, e eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas é a minha ideia, de numeração dos postes, de uma licitação por rua, de repente, para que várias empresas comandem, de repente, um vai só na Abdala Miguel Sarraf e as transversais, outro na Honorato, transversais. E uma questão que até hoje eu não entendo. Se a pessoa fica com o poste com a luz apagada um mês, por que ela paga iluminação pública? Aí vem uma teoria, não, mas ela paga da cidade toda onde ela anda, tudo mais, mas seria justo ter um desconto na sua conta de luz se a empresa não cumpriu com o contrato e foi lá e arrumou a taxa de iluminação pública, porque justamente na frente da sua casa ou na sua rua está faltando segurança. Né? Não é só essa pessoa que está ali, mas todos que vão passar por ali. Então, são críticas construtivas e ideias para que sejam pensadas aí num futuro bem próximo. Né? Se você não recebe serviço, você não tem que pagar. Ou você tem que ter um desconto. Pode ser uma ideia louca, pode ser que o Tribunal de Contas não concorde com isso, pode ser que mas existem mecanismos que podem ser usados para que agilize esse problema da iluminação pública no município de Rebouças. Era isso, presidente. O vereador Alessandro pediu a palavra de volta. Em tempo ainda, presidente, me perdoe pelo esquecimento do assunto, mas eu gostaria de fazer um parênteses aí, por causa da diretora do projeto AMAS aí na nossa reunião, presente hoje, a Regina, né?
Eu olhei para ela na hora que o vereador Beppe estava falando que esteve em Curitiba entregando alguns projetos do CTA, e daí o Chico também falou que vai amanhã lá falar com alguns deputados a respeito do CTA. Só para lembrar, né, todos nós vereadores, que a AMAS também é uma instituição idêntica ao CTA, idêntica à PAI, né, que precisa ser lembrada por nós, pelo prefeito, pelos deputados, para também estar podendo angariar recursos e sobreviver, né, Regina? Então, Chico, amanhã está indo lá, lembre do projeto AMAS, de pedir para eles também, que é uma grande causa. Só quero ressaltar uma coisa, não é que eu seja só questionando a administração, não é isso aí. A questão é que eu não concordo com muitas mentiras, que daí vão na rádio e dizem que foram lá em tal lugar, fizeram tudo, foram em tal outro lugar, fizeram tudo, mas não fizeram tudo, pois eu ando em todos os lugares. É só isso que eu tenho a ressaltar. E sobre o CTA, eu estou indo ver se consigo uns ar-condicionado para eles lá, mais umas coisas, porque eu tive no CTA. Eu, praticamente, a nossa família, toda a vida pobrezinha, foi o CTA que me deu de comer, por vários anos, quando era criança. Então, eu tenho que correr pelas instituições que sempre foram boas para mim, e eu sei que é boas para tantas pessoas que às vezes precisam, que vão lá, às vezes, para aprender e poder comer um pouco melhor, né? Então, eu tenho que correr por essas instituições. É isso aí, beleza? A palavra continua livre. Não tendo nenhum vereador queira a palavra, vou falar um pouquinho também, dando uma boa noite especial aos vereadores, né, vereadora. Hoje já estou com o vice-presidente aqui, Alessandro, e especial aos nossas colegas de trabalho que estão aí, né, os funcionários públicos, os demais participantes aí, né, um meu boa noite especial. Pegando o gancho de várias conversas de vocês, né, vereadores, como diz aquele, né, vereador Chico falou dos requerimentos que não faz. Eu faço pouco requerimento também, vereador, mas eu cheguei à conclusão que é bom o requerimento, porque pelo menos fica documentado, né, para a pessoa que pede o serviço. Mas mesmo assim eu faço pouco. Eu faço muita cobrança mesmo. Eu sou a pessoa vereadora desde o início de meu mandato como vereadora, eu sou uma vereadora de fazer cobranças mesmo, de ir correr atrás diretamente na fonte, como diz aquele. Vou atrás da Secretaria de Agricultura, vou atrás do... Eu sou de incomodar mesmo, sabe? Porque o requerimento ele demora mais chegar. Ele fica aqui, ele vai para a prefeitura, ele vai lá, então, enquanto isso, a gente está ganhando tempo correndo atrás. Pode, né, falar, mas eu sou uma vereadora que eu cobro, eu ligo, 6h30 da manhã eu estou atrás, fazendo reivindicações para a população que me procura muito, que eu nunca deixo de atender as pessoas na minha casa, onde eu estiver, na rua, e então eu sou de correr atrás, assim, e eu acho que é importante a gente cobrar. Cobrar e cobrar valendo mesmo, porque senão, né, não dá para ficar quietinho. Tem um exemplo aqui que eu fiz uma cobrança muito grande para o secretário Laércio, né, de uns trabalhos, de uns serviços que estavam meio parados, e hoje eu quero agradecer ao secretário Laércio. Né, foi feito requerimentos e requerimentos. Quero agradecer ao secretário Laércio, porque os serviços lá da Estrada do Saltinho, lá da Vila Matão do Saltinho, lá da Vila Estrugala, os vereadores colegas lembram da minha cobrança, os ouvintes também, o pessoal lá na comunidade. E esses dias foi concluído os trabalhos lá, ficou muito bem feito. Porque assim, como a população vem cobrar, vem reclamar, vem pedir socorro, o pessoal também vem agradecer e avisar que o serviço foi concluído e pedir para a gente dizer muito obrigado para o secretário. Eu acho muito justo isso, né? Dizer muito obrigado para o secretário, porque foi feito o serviço, né? Estavam com dificuldade de máquinas, mas o que importa é que o serviço foi concluído. Né? Então, muito obrigado ao secretário Laércio, né? Porque atendeu os pedidos, né? Fiz as cobranças, ele atendeu. E agradecer a ele, dar parabéns para os funcionários, em especial pelo bom trabalho que foi prestado, fui lá e vi.
falando também muitas coisas da nossa cidade, que também o Ricardo já falou, eu vou indo só pegando o gancho de vocês, né? Eu passei pelas vilas da nossa cidade essa semana também, e a nossa cidade, nossas vilas já estão com uma nova visão, já estão diferente apenas, né, com a parte a primeira parte lá do asfalto. Imagina quando tiver todas asfaltadas nossas vilas, em lugares que merecem ainda, né? Temos a rua principal lá da Vila Santo Antônio, né? Os moradores estão contentes, né? A reta da Rua do Hospital, quem não conhece, vai subir, vai descer. O bairro do Cristo com uma nova aparência, a Vila Ester. Então, a nossa cidade está em obras, né? As pessoas estão, a gente cobra, diz, mas o prefeito está correndo atrás de melhorias para a nossa cidade, sim. E a gente escuta muitos elogios e a população está contente. Tem os que reclamam, mas tem bastante que está contente com isso, porque a nossa cidade tá melhorando, né? E também gostaria de falar aqui que também eu tenho recebido, né, elogios da melhoria lá da nossa secretaria, a vereadora Márcia, minha companheira, agora está aqui, porque a saúde de Rebouças, graças a Deus, está caminhando bem, muito bem. Temos, olha, foi implantado o 5º PSF e as comunidades, as pessoas, os pacientes que passaram para o 5º PSS, eles já vieram me contar que foi muito bom, porque eles não ficam muito esperando, é menos tumulto de gente para serem atendidos e, claro, fica mais trabalhos para o administrativo lá da secretaria, lá para a marcação de consulta, inclusive a Márcia, lá nós corremos o dia inteiro, né, sempre lutando. Por quê? Porque hoje temos 5 unidades de saúde trabalhando no nosso município, mais o ambulatório. Nas 5 unidades temos o médico e o dentista e as equipes. E no ambulatório temos o médico. Então, nossa população está, né, bem de saúde pública, né, com o serviço da nossa secretária Tânia e a coordenadora Eva, que incansavelmente elas estão correndo atrás e também as equipes, porque sem as equipes também não andaria bem, né? Então, a gente fica muito feliz com as coisas boas que tem no nosso município. Coisas muito boas. Não temos filas de exame, alguns muito caros, outros não temos. Né, Márcia? E assim vai. A gente fica contente quando a população também vem falar coisas boas, nós temos que falar coisa boa. Vem reclamar, vamos reclamar e vamos cobrar o prefeito. Vamos cobrar os secretários. Né? Então, deixo aqui, né, dizer para a população que assim, sempre disse, tem reclamação, vão reclamar para nós. Foi o atendimento ruim numa recepção, vão falar para nós. Hoje a Secretaria de Saúde está privilegiada com 2 vereadores lá na Secretaria de Saúde, estamos lá para ouvir a população, né, vereadora? Eu, né, fazendo parte do Poder Legislativo e a vereadora Márcia, lá, minha colega, a gente está lá para nós ouvir tanto os elogios como reclamação e a gente ir ver o que está acontecendo. Se for preciso cobrar funcionário, a gente vai cobrar, porque nós não somos diferentes de ninguém. E se alguém tiver reclamação de nós, pode reclamar também, né, Márcia, pai-chefe? Né? E assim vai. Outro fato pertinente, vamos falar da iluminação, vocês viram que eu tenho um requerimento aqui, lá do parquinho da Vila Antônio Andrade, também me informei e pelo que eu soube, me falaram, então por isso que eu oficializei, que não é a mesma empresa de iluminação pública que faz a manutenção lá daquele parquinho. Não sei por que cargas d'água, que não é o mesmo, né? Eu quero ver realmente o que aconteceu, porque foi feito com um material um pouco ruim e as mães, os moradores estão reclamando que o parquinho está lá, está no escuro, apenas uma lâmpada funcionando e as outras estão quebradas. Então, é impertinente, vamos cobrar e vamos saber o que realmente está acontecendo, quem que é responsável por aquele local lá da iluminação pública, para que seja arrumado. Do requerimento do seu Alves lá também no Pantano, quero reforçar para o Laércio que o dia que estiverem trabalhando, que façam esse serviço, porque são vários requerimentos que a gente já fez lá pedindo esse pedacinho de estrada para ele. Né?
E também gostaria de falar um pouquinho que a gente recebeu um convite da Amanda Grey, lá da cidade de Irati, sobre um evento que está acontecendo lá em Irati amanhã, e ela convidou, eu como presidente, as demais vereadoras estão convidadas, eu confirmei presença, que é a discussão sobre a mulher na política. Ela falou para mim que é muito importante a nossa presença, porque nós, aqui de Rebouças, a Câmara é exemplo para os municípios vizinhos. Porque temos 30% de mulheres, fizemos, né, a mesa diretória com mulheres, e então ela falou que a nossa presença é muito importante. Recebi muitos elogios, porque o povo acompanha os trabalhos nossos aqui, né? E eles veem que a mulherada estão na ação aí, né? Então, estão tomando conta aí, vereador. Daí, então, a gente ficou contente. Pelo contrário, que um pouco a gente fica triste, porque o nosso município não valoriza, não todos. A gente ficou sabendo que hoje teve um evento no Centro Cultural, né, feito lá pela Secretaria de Assistência Social. Era um evento lá com as mulheres do Dia Internacional da Mulher. O projeto Vivendo Bem estava lá. E a gente ficou um pouco chateada aqui, né, vereadora Daniele, porque não custava nada mandar um ofício para a Câmara, né, e as mulheres participar hoje lá, né. Não que a gente quisesse estar lá, porque eu penso assim, nós não vamos tomar o espaço de ninguém. Cada uma tem seu espaço, né? Cada uma tem o seu espaço. Se o receio é esse, não precisa ter receio, porque todas nós temos o espaço, né, com todo mundo, na política, seja onde for. A mulher, ela tem poder, ela pode chegar onde ela quiser, se ela quiser, e pensar firme, e pensar positivo. E a gente, como vereadora, a gente vai participar, a gente poderia estar lá, dando uma palavra bonita para as mulheres do nosso projeto Vivendo Bem, importantíssimo projeto de 120 mulheres, e dando um incentivo para as mulheres, para também elas, né, sair desse tabu, ter medo de se envolver em política, né, para se envolver na política. Porque nós somos exemplos, como a Amanda, da cidade de Irati, falou para mim, os municípios vizinhos falam. Então, a gente ficou um pouco chateada, mas tudo bem, né? Se algum secretário, se a secretária não deu valor para nós, os municípios vizinhos estão dando. E a gente fica muito feliz por isso, né? Até desculpe por esse desabafo, mas eu tinha que falar. Falar também, né, que dia 12 é dia do bibliotecário. E nós temos o nosso bibliotecário, Antônio Carlos. Quero dar os parabéns para ele, mais alguns funcionários que trabalham, que prestam um bom trabalho lá na biblioteca, aqui na biblioteca da nossa cidade. Deixo o meu reconhecimento aqui, em nome de todos nós vereadores aqui, Antônio Carlos, você que cuida da nossa biblioteca, né, há muito tempo. Também, dia 15 de março, é dia da escola, né? O que seria de nós em nossas escolas no município? Ou o que seria de nós mesmo, né, há anos, as nossas escolas? Parabenizar, né, a todas as diretoras e professoras que cuidam também das nossas escolas, né? Então, deixo aqui meu grande abraço a todos, encerrando a palavra, dizer que a gente está muito feliz com coisas boas que está acontecendo no nosso município, né? Fica feliz, e quando é preciso cobrar, nós vamos sempre cobrar. Deixamos sempre o alerta aos secretários e o nosso prefeito, Luiz Zac, né? Mas, assim como tem as cobranças, tem as coisas boas. Sendo assim, eu encerro a minha fala de hoje, né, declarando encerrada a presente sessão, marcando a próxima reunião ordinária para o dia 17/3/2020, no horário regimental. Boa noite a todos.